Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, um circuito de eletrônica analógica que vai servir para proteção contra sobrecorrente. Você poderá utilizar em várias aplicações. Na medida do possível, vamos sugerindo ao longo da aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro do WR Kits clicando no botão. Veja todas as vantagens. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal, um indutor ou outros produtos sob medida para o seu projeto. Toroid.com.br. O link está aqui embaixo, faça já a sua cotação. Também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. tigercomp.com.br. Link aqui embaixo, invista nos seus componentes e nas suas compras na Tiger Comp e utilize o cupom WRKits para obter desconto. Lembro dos nossos cursos exclusivos, os links estão na descrição. Acesse, confira os conteúdos e invista no seu conhecimento. Também tem o livro Construção e Programação de um Braço Robótico com Arduino disponível. Aproveite, veja aqui todos os detalhes. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Já estou aqui com o circuito completo do nosso sensor de sobrecorrente, podemos chamar assim. Você poderá utilizar esse circuito, por exemplo, em uma fonte de bancada, um sistema OCP de proteção contra a sobrecorrente. Também poderá utilizar em outros equipamentos que você desenvolveu e queira proteger em caso de sobrecorrente, desligando o circuito. Como funciona esse circuito? Você precisará de uma fonte simples de 5 volts para alimentar a parte de controle que utiliza só eletrônica analógica e também um flip-flop para que funcione. Vamos entender como funciona a medida aqui. Supondo que você tem uma fonte ali, um VS, em uma determinada tensão, que irá alimentar uma carga. Essa carga está representada aqui como uma fonte de corrente independente. Alimentando essa carga, vai circular uma corrente por esta malha aqui. Eu tenho dois resistores aqui, que estão representados por R1, que são dois resistores iguais, de 0,22 ohms por 5 watts. Os dois estão em paralelo, 0,22 em paralelo com 0,22 dá 0,11. Então você já deve ter enxergado que estamos utilizando estes resistores como um shunt. Vai circular a corrente por eles. A carga consome, por exemplo, 1 ampere, circula por eles 1 ampere, pois eles estão ligados aqui junto no ground do circuito. Tranquilo. Circulando uma corrente por um resistor, eu teria uma tensão, teria uma queda de tensão sobre ele. Lei de Ohm. Por isso eu consigo verificar a tensão sobre estes resistores. E eu sei que quanto maior a corrente, maior a tensão neste nó aqui do circuito. Maior a tensão sobre estes resistores. Se está circulando 1 ampere por eles, eu posso calcular qual é a queda de tensão. Fazendo 0,11, que é a resistência equivalente, vezes 1 ampere. Ou seja, nós teríamos 110 milivolts sobre os resistores. Esta informação vamos aplicar em um comparador. Veja primeiro de baixo aqui, depois eu vou explicar o de cima. O comparador de baixo é um dos comparadores presentes no LM393, um circuito integrado de 8 pinos, contém 2 comparadores, um encapsulamento, e eu terei uma tensão de referência na entrada inversora. E a entrada não inversora recebe a informação de tensão sobre os resistores shunt. Portanto, eu sei de forma proporcional à corrente que a minha carga está consumindo. De acordo com o meu ajuste aqui da tensão de referência, eu posso disparar a saída do comparador de acordo com a corrente que circula. Tensão de referência vai ser igual à corrente de disparo do meu circuito de proteção, vezes 0,11, que é o valor dos resistores, a equivalência dos resistores de 0,22. Se eu ajustar para 110 mV, eu terei
1 ampere circulando pela carga, terei 0,11, então um pouco acima disso, a entrada não inversora terá uma tensão maior que a entrada inversora, saída vai a nível lógico alto, garantido por esse pull-up de 9,1 K aqui. Essa transição gera uma borda de subida, pois antes a minha saída estava em low, ou 0 volts. Essa borda de subida é aplicada ao clock do flip-flop tipo D, que tem o dado sempre em 5 volts, ou seja, sempre em 1. Com isso, eu levo a saída Q do flip-flop a 1 e eu vou saturar Q1, que é um BC337, que liga o meu relé de 5 volts. D2 é o diodo de proteção. E esse relé de 5 volts, os seus contatos, a sua chave, pode ser utilizada para desligar o circuito principal, caracterizando assim a nossa proteção. E o que é interessante desse arranjo com o flip-flop é que, se o comparador for a low de novo, ele vai manter os 5. Perdão, ele vai manter os 5 volts, mas vai manter o verdadeiro na saída, pois o meu dado é constantemente verdadeiro. Então o flip-flop não vai modificar mais. Estará sempre com 1 na saída. Pois o dado está sempre em 1, então pulsos novos de clock ou a descida do sinal manterão sempre em 1 a saída do flip-flop. Agora que você entendeu a dinâmica do circuito, vamos entender os complementos do circuito para fazer ele funcionar corretamente. Eu tenho a saída Q e eu tenho a não Q no flip-flop. Quando a saída Q está em low, a não Q está em high. Por isso, eu tenho um LED ligado no modo Current Sinking aqui. Esse LED estará desligado quando Q negado estiver em high, pois não haverá diferença de potencial desse ponto para esse do circuito. Quando o flip-flop dispara, saída Q vai a 1, a não Q vai a low, eu ligo o LED. Então eu utilizei a outra saída para ligar o LED para não ter corrente a mais circulando aqui na saída Q do flip-flop. Como temos este recurso, nós temos um inversor natural no flip-flop, podemos utilizar a técnica desta forma, separando uma saída controla o relé e a outra controla o LED. Portanto, quando o LED está ligado, o relé também está ligado. Só que o flip-flop tem as suas duas saídas, uma controla o relé e outra o LED. Ainda, eu tenho um circuito de reset ativo em low. O flip-flop prático, quando nós ligamos ele inicia um estado desconhecido, pois não temos como prever ruídos de tensão na prática. Então ele poderá, ao ligar o circuito, iniciar em high já a saída. Para garantir que a saída sempre inicie em low, sempre com 0 volts na saída Q, eu tenho este circuito formado por R5 e C1, que basicamente é um reset automático do flip-flop. Quando eu ligo o sistema, C1 está descarregado e garante 0 volts no pino 1. Esse 0 volts mantém o flip-flop em reset ao ligar, ao alimentar o circuito. Com certeza eu terei na saída aqui Q, nível lógico baixo. Passados alguns milissegundos, eu vou carregar C1 por R5 e terei em R, reset, nível alto, portanto, desligando esse reset, deixando o flip-flop habilitado para receber o clock e funcionar. Agora nós vamos entender o outro comparador, que tem uma função bastante útil também. Nesta aplicação, se eu mantiver esse set sempre desabilitado, colocando 5 volts, eu só consigo alterar aqui o Q com uma borda de subida em clock. Mas o que acontece se eu ligar o meu circuito, consequentemente ligar esse circuito de proteção, e eu já estiver consumindo mais corrente que eu quero? Eu terei direto um nível alto aqui. O flip-flop não reconhecerá esse nível alto como uma borda de subida
e não vai disparar. Eu preciso que ele dispare se eu ligar o circuito e a carga já estiver consumindo mais do que eu quero, pois é um sistema de proteção. Por isso, utilizando outro comparador, que tem a lógica inversa desse de baixo, eu monitoro essa tensão ao ligar. Então eu tenho a mesma referência, só que agora na entrada não inversora, tomando como exemplo 110 mV para 1 ampere de corrente, e a entrada inversora lê os meus shunts. Então, quando eu ligar o sistema e tiver 1 ampere já circulando, eu vou ter aqui 110 mV. E aqui também, sendo um pouco acima, a entrada inversora vai ter um nível lógico baixo na saída desse comparador, e esse nível lógico baixo vai setar o flip-flop, ou seja, forçá-lo a 1 na saída aqui. Consequentemente, disparando no circuito de proteção ao ligar o sistema. Se estiver tudo certo, supondo uma corrente abaixo de 1 ampere ou da configurada, ou mesmo 0 ampere circulando aqui, eu terei o quê? Terei minha tensão de referência maior, consequentemente nível alto na saída desse comparador, e o set já inicia desabilitado, e eu fico monitorando com o comparador de baixo a variação de carga, como é a ideia do circuito. E aqui 2 capacitores de desacoplamento. A explicação geral é essa. Vejam que com eletrônica analógica eu consigo resolver muitas coisas, mas quem gosta também de microcontroladores fica como dica ou como tarefa substituir esta circuitaria analógica e o flip-flop aqui por um microcontrolador que tenha entrada de leitura, né? Uma entrada analógica ou mesmo comparadores internos. Você pode fazer isso com alguns microcontroladores de baixo custo também. Mas achei interessante apresentar essa solução com circuitos discretos inicialmente. Na prática eu vou ajustar essa tensão aqui para uns 550 mV, que vai monitorar um consumo de 5 amperes aproximadamente, pois 5 amperes circulando por 0,11 dá 550 mV. Então ajustamos o trim-pot, vamos utilizar um trim-pot multivoltas, nesse tipo de aplicação é o indicado, e aí com o voltímetro mesmo você mede a tensão, ajusta para a tensão que você quer, e quando ultrapassar a corrente prevista, o circuito dispara, e para rearmar o circuito só desligando e ligando de novo. É um sistema de proteção, não é um sistema de controle de corrente. Tem essa pequena diferença. Então ele pode ser utilizado como um OCP em fontes de bancada, como eu mencionei, ou como proteção para equipamentos diversos. Bancada agora, venha comigo. Esse é o nosso circuito prático, como você pode ver é um circuito compacto, ocupa meia protoboard, podemos dizer, e em uma placa de circuito impresso vai ser bem pequeno mesmo, você pode pensar em versões em SMD do mesmo circuito também, então realmente um sistema de proteção que ficará bem compacto para você utilizar nos seus equipamentos. O comparador está aqui, aqui está o flip-flop, ainda temos um flip-flop sobrando no 7474, poderia ser utilizado em alguma outra aplicação. Trim-pot multivoltas, eu vou medir aqui a tensão de referência para você ver o ajuste. Fizemos em torno de 550 mV, e aí nós vamos ligar também uma segunda fonte que vai alimentar a carga de bancada, cujo seu negativo está ligado aqui no shunt, nos resistores de 0,22. E aí quanto maior a corrente circulando aqui, maior a tensão sobre os resistores e vamos provocar o disparo do sistema. Aqui está o LED e aqui está o relé de 5 volts com seu transistor driver. O diodo de proteção está ali embaixo do relé, ó, aqui onde eu estou apontando. Ver se consigo mostrar, está ali ele, ó. Agora ficou bem evidente. E o circuito funciona com 5 volts, que eu também estou utilizando outra fonte de bancada para isso. Esse é o consumo do circuito em espera, como você pode ver está abaixo de 10 mA, consumo bem baixo, então
sistema operando, esse circuito não interfere em nada no restante do seu equipamento, do funcionamento geral do seu projeto. Vou medir aqui a tensão de referência, 550 milivolts, então ajustamos para uma corrente de 5 amperes. Como você viu, é muito simples de ajustar e determinar qual é a corrente que você quer circulando, então está aí. Eu vou utilizar a carga eletrônica aqui, drenar 1 ampere do circuito, estamos alimentando com 12 volts a carga e já está circulando pelos nossos resistores de shunt. Medindo a tensão, estamos com 120 mV sobre os resistores. Eu vou aumentar a corrente da carga, 2 amperes agora, 240, 3 amperes, 4 amperes, e quando for para 5, devemos ter o disparo do circuito. Ah, perfeito! Ó. Você ouviu o clique do relé e ouviu o LED, aliás, viu o LED ligando aqui na protoboard. Esse é o consumo atual, 615 dividido por 0,22. Faça aí na sua calculadora. E aí baixando, eu vou diminuir aqui, voltei para 1 ampere de consumo, você observa na tensão sobre os shunts, o circuito permanece armado, é isso que queremos. Nós desejamos que o circuito mantenha o sistema de proteção, pois pode haver uma instabilidade. Então, é bem a lógica do OCP, o Overcurrent Protection, proteção contra a sobrecorrente. Dispara, eu só consigo rearmar desligando o circuito de controle, ou você poderá também inserir uma tecla de reset aqui no flip-flop, caso prefira. Vamos desligar a alimentação, ligar de novo. Tudo certo, continuamos consumindo 1 ampere. Mais um teste. Passou de 5 amperes, disparo, diminuiu, ele mantém armado. Agora eu vou fazer um teste diferente. Desliguei a carga, vou reiniciar o circuito aqui. Liguei a carga de novo, eu vou drenar já 5 amperes. Vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o circuito, ligar de novo. Perfeito. Então, desligando o circuito, eu quero drenar os 5 amperes, mais de 5 amperes aqui, com o circuito desligado, para simular uma carga que já está drenando mais corrente no momento de ligar todo o sistema. Então, eu vou ligar o circuito e ele deve disparar por causa do segundo comparador. Já dispara na hora, como você pode ver, e mesmo que diminua o consumo, ele mantém armado. Perfeito! Nós temos aí o sistema funcionando. Vamos agora ligar a carga diretamente. Desligo, ligo de novo, tudo certo. Carga desligada, mas vamos supor que eu vá alimentar nesse instante uma carga que vá consumir mais corrente. O circuito deve disparar na mesma hora. Então, ligando a carga, observe aqui a tensão subindo. Aí, disparou na hora, mesmo removendo o estímulo, o nosso circuito permanece armado, como você pode ver. E essa é mais uma aplicação que comprova que com eletrônica tradicional, com circuitos discretos, podemos desenvolver sistemas bem interessantes e confiáveis. Deixo como dica para você fazer esse circuito aí, e quer mais aplicações como esta, peça nos comentários, quem sabe uma versão com microcontrolador para galera que gosta, faça o seu pedido aqui embaixo. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, inscrição no canal, ative as notificações, nos siga nas demais redes, todos os links na descrição. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Agradeço a todos os membros da WR Kits. Se você também quer ter seu nome aparecendo no final das clássicas, seja membro, veja aqui embaixo todos os detalhes clicando no botão. Acompanhe os nossos demais vídeos e também
siga todos os nossos cursos conforme sugerido. Bons projetos para você, bom final de semana, aquele abraço e até a próxima!